Tem uma dica muito interessante. Você sabe dissecar os limites avasculares, você faz a cirurgia com menos sangramento. Esse é o ideal para o seu procedimento. Os espaços vasculares são o caminho correto para a gente dissecar as estruturas, por exemplo, na pelve, as estruturas pélvicas complexas. Como que eu sei quantos são os espaços vasculares? Bom, basicamente, a gente tem 4 espaços vasculares que são os mais importantes. Se você souber os limites referenciais entre cada um deles, com certeza você vai fazer uma cirurgia mais segura e com menor sangramento. E daí você pode delimitar todas as estruturas anatômicas e evitar assim de lesá-las. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês terem uma referência de como que eu considero os limites anatômicos na pelve. Eu sempre falo sobre uma mentalidade que a gente tem, cirúrgica, de um mapa mental. Eu fechar os olhos e imaginar aqui toda a minha pelve dissecada. Então aqui é como se fosse as pernas da paciente, aqui é como se fosse a cabeça do paciente. Do lado direito da pelve, a gente tem uma estrutura que diferencia muito bem os espaços avasculares, que é a artéria umbilical obliterada. Eu acho que ela é muito mais que isso. Ela divide para a gente em 2 espaços muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: tudo que tiver lateral à artéria umbilical obliterada, eu vou considerar tecido linfonodal, e tudo que tiver linfonodal para lá, e tudo que tiver medial à artéria umbilical obliterada, eu vou considerar tecido parametrial. Esse já é um marco importante para você diferenciar nas suas cirurgias. Vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer a sua cirurgia e vai abordar os linfonodos. Você não precisa vir medial à artéria umbilical obliterada. Por quê? Porque os linfonodos estão aqui na parte lateral. Se você vier para cá, vai ter tecido amarelo, tecido adiposo, que sugere que seja linfonodo, mas não tem linfonodo. É claro, no paramétrio tem linfonodo, mas a não ser que você for fazer uma ressecção de um linfonodo sentinela, em que você precisa identificar um linfonodo, todas as cadeias linfonodais vão estar aqui de forma importante. Se você, por exemplo, você pode fazer, e muitas das vezes a gente faz, a linfadenectomia, a retirada dos linfonodos sem a parametrectomia. Então você não precisa tirar tecido parametrial nem dissecar a artéria uterina, por exemplo, para você fazer as linfadenectomias, a pélvica. Então eu considero a artéria umbilical obliterada, mas é muito interessante que aqui em cima ela divide o espaço da bexiga em paravesical medial e paravesical lateral. Esse então é o primeiro espaço avascular que a gente tem. E Marcelo, como que eu sei que era avascular? É só você identificar a artéria umbilical obliterada e dissecá-lo facilmente. Você vai ver que não tem sangramento, e aqui são os espaços paravesicais. Então, esse é um dos primeiros espaços que a gente deveria conhecer. Quando a gente pega a artéria umbilical obliterada, a gente sabe que ela é ramo da artéria ilíaca interna, e é o primeiro ramo que sobe, certo? Quando ela sobe, um primeiro ramo que ela der aqui para o útero é a artéria uterina. Aqui é muito interessante didaticamente a gente dividir assim, ó. Artéria uterina, o que tiver para cima é espaço paravesical e o que tiver para baixo é espaço pararetal. Então a gente já tem aqui o segundo espaço. O segundo, ele geralmente é dividido baseado no ureter e no plexo hipogástrico inferior. O que a gente vai dividir aqui, ó? Em 2. Você vai ter um medial e um lateral. O lateral, ele vai começar com L, então é o lático. O medial é o Okabayashi. Então fica muito interessante, e aqui a gente tem o segundo e o terceiro espaço. O quarto espaço é o espaço de Iabuki. O espaço de Iabuki eu vou desenhar aqui para vocês, porque para vocês entenderem. Quanto que eu vou ver o espaço de Iabuki? Você vai ver quando você for dissecar o espaço vésico uterino, ou seja, então a gente tem aqui a bexiga, aqui a gente tem a vagina vindo lá de baixo, e aqui a gente tem o útero que normalmente vai vir o colo aqui, e o útero vai estar aqui assim, ó. Se a gente olhar, né, olhando a pelve nesse sentido. Aqui nas asas laterais da bexiga é que vão estar o espaço de Iabuki, que é o quarto espaço. Mas o que eu oriento a vocês? Esse espaço aqui, mas é um espaço difícil para você dissecar, e muitas vezes quando você começa a dissecar tem sangramento. Então, você só vai, e na maioria das vezes, abordá-lo quando você for abordar o ureter. Então, o que eu sugiro? Se você
soltou aqui a bexiga no espaço vesicouterino, você foi para a lateral na asa, começou a sangrar, porque se você for abordar o parâmetro aqui, você vai chegar no espaço de Yabuki. Como? A artéria uterina vai estar passando aqui, a artéria uterina ela cruza por cima do ureter. Então, a artéria uterina vai estar cruzando por cima e você vai dissecar por baixo, você vai ver o ureter passando por baixo. Se você for ligar a artéria uterina ou aqui na origem, ou aqui depois do ureter, você liga e joga ela para a lateral. Ou se você ligar aqui, na origem, você vai ligar e jogar ela para medial. Daí, com a tração da artéria uterina, você vai caminhando por sobre o ureter e ligando o tecido que tem aqui. Por quê? Qual que é o objetivo nosso quando a gente faz uma dissecção ureteral? É jogar o ureter cada vez para a lateral, para preservar ele. E a gente vai tirar as estruturas que tem medial a ele. Quando eu chegar aqui na asa da bexiga e o ureter estiver entrando no trígono vesical, a partir do momento que eu ia acessá-lo para a lateral, eu entrei no espaço de Yabuki. Então, ele não é um espaço que é facilmente identificado. Você requer um número de cirurgias aí para você identificá-lo, mas para vocês conhecerem que é o quarto espaço. E esse espaço, assim como os outros, primeiro, segundo e terceiro, eles são espaços, guarde isso, eles são espaços avasculares. Então, se você estiver dissecando e começar a sangrar, o que você tem que fazer? Recua e restaura a anatomia. Por quê? Porque com certeza você está no plano cirúrgico errado. Porque ele tem uma espuminha entre eles. A partir do momento que você começa a dissecar, por exemplo, você está dissecando aqui do lado e não está tendo sangramento, você está no espaço correto. Você começou a dissecar aqui e não está tendo sangramento, você está no espaço correto. Você começou a ter sangramento, você saiu do espaço correto. O pneu peritônio ele vai preenchendo aquele espaço avascular, que é o plano cirúrgico nosso, e assim a gente pode caminhar na pelve de forma facilmente, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Eu sei que vocês estão vendo aqui uma forma de apresentar as estruturas de forma diferente, mas didaticamente eu acredito que essa forma aqui pode fazer com que você consiga reproduzir a sua cirurgia no dia a dia, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.